Melquisedeque, ou Melchizedek. Melech é rei, e Tzadik, ou Tzadok, é justiça. Então, rei de justiça, ou também entendido como rei justo, é o próprio rei de Salem. Então, lá em Gênesis, aparece Melquisedeque pela primeira vez na Bíblia, onde Abraão paga tributo, paga dízimo depois da guerra com Ló, de resgatar Ló, né, de Sodoma e Gomorra. Abraão paga dízimo a Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele é reconhecido por Abraão como sendo um homem santo, como tendo uma autoridade espiritual e por servir ao Deus Altíssimo. Então, ele era um rei sacerdote de justiça. E Salem é entendida como Jerusalém. Mas lá, então, ele é citado como não tendo genealogia de pai ou mãe. Então, ele se manifestou aqui nesse planeta para Abraão, mas ele não nasceu nem de pai nem de mãe. Então, a gente entende que Melquisedeque vem, assim como Miguel, assim como Metatron, dos universos superiores de glória. E então ele se manifestou lá para Abraão. Ele também é citado algumas outras vezes em Salmos, ele é citado no Salmo 110, assim como em Hebreus 5, é dito que o Cristo é o sumo sacerdote do eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tem também esse lado aí, né, que o Cristo também é um sacerdote de Melquisedeque, assim como Melquisedeque é o próprio sacerdote do Altíssimo. Então, Cristo é um sacerdote do Altíssimo e é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Já vou falar sobre a ordem de Melquisedeque, mas, então, para você entender, Melquisedeque tem essas atribuições, que ele não tem uma genealogia, mas ele se projetou, ele se fez presente aqui nesse planeta. E, claro, eu que vos falo, me considero um sacerdote, fui consagrado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o cabeça da minha ordem de sacerdote, porque Melquisedeque é o sacerdote dos sacerdotes. Melquisedeque é aquele que recebe a luz, é o paralemptor da luz. Então, no Pistis Sophia, ele auxilia em muitos momentos Sofia, nesse livro que eu às vezes trago para vocês, né? E aí, ele inclusive derrota Hecate, né? E muita gente faz bruxaria e tal com Hecate. Ela é uma senhora de demônios. Eu não recomendo que você se associe com essa consciência, porque ela rege arquidemônios. Então, alguém é bruxinho New Age e acaba se associando a essa consciência caída. Então, por isso, Melquisedeque, que trabalha com o Cristo, que é citado na Bíblia como sendo semelhante ao Cristo, tem toda a glória do alto junto com ele. Então, Melquisedeque, ele também é o cabeça da ordem de Melquisedeque. Então, como foi dito, o Cristo também faz parte da ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Murilo, o que é a ordem de Melquisedeque? Então, vamos lá. A ordem de Melquisedeque, cujo qual eu tenho maior glória divina em fazer parte, é uma ordem que vem diretamente dos universos superiores. É uma ordem. E o papel de Melquisedeque e da ordem de Melquisedeque é fazer o resgate, a purificação e a regênese ou a instrução dos espíritos e das almas nos planetas experimentais como o nosso. Então, a ordem de Melquisedeque tem esse papel, tem esse projeto, tem essa prerrogativa de auxiliar a expansão da luz no nosso planeta, tem a prerrogativa de auxiliar a expansão da consciência crística. Afinal, Melquisedeque trabalha com o próprio Cristo. Então, realmente é um personagem muito emblemático, né? Muito misterioso, mas ele tem esse que eu tenho toda alegria, amor e honra em falar
desse rei sacerdote de justiça, que é o cabeça da ordem, né? Então, Melquisedeque é o rei de justiça e também entendido como rei de Salém. Mas e Salém é o nome de Jerusalém, Jerusalém da antiguidade. Só que vai muito além disso, porque o reino de Melquisedeque não é apenas aqui na terra como no céu. Então o céu, o que está em cima está embaixo, então se manifesta primeiro nos céus superiores e depois chega uma réplica aqui, né, na terra, às vezes distorcida, como a gente vê Jerusalém do jeito que está hoje em dia. Né? Mas o povo de Deus, que é o povo de Israel, que vive em Jerusalém, vai além de um laço sanguíneo, além de uma localidade dessa nação ali que está na terra aqui agora, assim como outras nações caídas. Jerusalém é Jerusalém celestial. Jerusalém celestial é a morada dos senhores de luz em Órion, aqui nesse universo local. Então, Melquisedeque é o rei de Jerusalém celestial. Você entende como é glorioso isso? E digo mais, Melquisedeque retorna aqui ao nosso planeta com toda a glória do Cristo Melquisedeque, porque o Cristo é o Senhor de Jerusalém também. O Cristo retorna aqui nesse planeta como rei. Então, o Cristo é o próprio Melquisedeque, quando retorna aqui nesse planeta, que será o Cristo Melquisedeque, rei de Salém, de Jerusalém celestial. Então, vai reinar aqui sobre este planeta, no retorno do Cristo, após o Apocalipse. Então, nesse sentido, o nosso projeto, a nossa atribuição, nosso propósito aqui como sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque é ativar a luz no mundo e a consciência crística de todos e todas que estão aqui para que nós nos elevemos. Murilo, como que eu entro para a ordem de Melquisedeque? Se você quer entrar, você já está. Porque são autoeleitos. Claro, eu fui consagrado, sim, mas se você sente em seu coração em servir a luz, se você sente em seu coração em auxiliar a humanidade, em instruir a humanidade, porque o Melquisedeque é o grande instrutor da humanidade. Se você sente em instruir, se você sente em purificar, em curar, em sarar, em sanar e em auxiliar em algum nível da luz, servindo a luz das luzes do Deus Altíssimo, você também serve a ordem de Melquisedeque, mesmo que informalmente, mesmo que inconscientemente. Então, esse é o momento em que todos nós nos reunimos numa Assembleia dos Justos, os Tzadikim, para consagrar a glória divina que se manifesta através de Metatron El Shaddai, que se manifesta através de Micael, Micaelido, e que se manifesta através de Melquisedeque, Melchizedek, o rei de justiça, para que a gente trabalhe juntamente com essas consciências do alto que servem a Adonai Hashem, cada um no seu quesito. Então, a luz se manifesta, a luz exterior se manifesta através de Metatron, ela é conduzida e protegida por Micael e recebida por Melquisedeque para nos transmitir a luz da consciência. Então, vem e deriva nesse universo. A luz, parte desse universo de Metatron, é transportada e protegida por Miguel e recebida para nos dar por Melquisedeque. Esse é o fluxo da luz. E agora você está recebendo a luz divina do Ein Sof, da luz infinita manifesta. Então, portanto, quando você trabalha com essas consciências, sempre em nome do Deus Altíssimo, você eleva profundamente a sua potência, pois você não está só, pois tanto Miguel como Metatron e Melquisedeque trabalham com as legiões do Deus Altíssimo. Eles compõem as fileiras gloriosas do Adonai Tsebayot, do Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões, e o Deus das legiões, que é Yahvé, El Shaddai, né, o Hashem, Adonai, El Elyon, El Roi, né, tantos nomes do Deus Altíssimo. Esse Senhor Deus das legiões é o Deus dos deuses, o Pai do Cristo, Pai justamente de Miguel, Metatron e Melquisedeque, porque é o Criador celestial.
Então, olha só a chave que você ganhou, que você recebeu. Você entendeu que quando você, aqui nessa aula, você entendeu que quando você trabalha com Miguel, Metatron e Melquisedeque, você trabalha com a pura luz divina, com o que há de mais poderoso. Você não, um terapeuta poderoso mesmo não trabalha com guias, com guardiões que ficam no astral inferior. Um terapeuta poderoso mesmo trabalha com as consciências que vêm do alto, com as consciências imanentes, imperecíveis, com as consciências ultraterrestres, extracelestiais, não extraterrestres, que são de luz integral, que trabalham com a Merkabah de luz, que instruem diante da luz, que protegem e banem a negatividade. Então, a criação e a arquitetônica vem de Metatron. A proteção, a guarda, o banimento e a segurança vem de Miguel. E a instrução, vamos assim dizer, a luz, a sabedoria divina vem de Melquisedeque. E eles são três semelhantes. Miguel, Metatron, Melquisedeque. MMM, mesa metatrônica, Merkabah.